Olá, aluna! Olá, aluno do sexto ano do estado de Pernambuco, prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Giselma Alves e vim hoje contribuir com vocês para adquirir mais conhecimentos sobre o estudo dessa língua materna tão maravilhosa que é a nossa. Então vamos se preocupar agora em entender um pouco como fazer a leitura de recursos expressivos, sonoros, semânticos e multissemióticos. Esse é o tema da nossa aula de hoje, tá? Então, para que a gente possa iniciar os estudos, a primeira coisa que a gente vai fazer é acionar os nossos conhecimentos prévios. Toda leitura que a gente vai fazendo, a gente vai acionando diversos conhecimentos já adquiridos para que a leitura seja completa. Vamos pôr isso em prática? Olha o slide que eu trouxe para vocês. A gente vai começar fazendo análise da capa do livro de Vinícius de Moraes. O nome do livro é A Arca de Noé. E pelo título, pelas gravuras que a gente vai identificando na capa, a gente já consegue ir acionando diversos conhecimentos prévios. A gente sabe que a Arca de Noé é aquela história bíblica que fala sobre um grande dilúvio e um homem selecionado pelo divino para construir uma barca em que colocaria diversos animais, um casal de cada espécie, né? Para poder preservar a vida aqui na Terra. Mas aí eu pergunto a vocês, olhando para a capa desse livro, qual é o assunto que a gente já imagina que ele vai tratar? Ele vai falar sobre histórias bíblicas, ele vai falar especificamente sobre esse texto, sobre essa história da Arca de Noé, sobre o dilúvio. Diversas coisas passam pela nossa mente e observando a capa é exatamente essa intenção. A gente olha a gravura, faz a relação com a parte escrita e já vai identificando na nossa vida, em todos os conhecimentos que a gente foi adquirindo, fazendo essa interpretação. A leitura, como eu gosto sempre de falar para os meus alunos, ela não vai se restringir à parte escrita, mas ela vai fazer sempre essa relação. Primeiro a gente vai fazer a leitura da palavra, quando tiver imagem, a gente vai fazer essa relação de imagem e sempre lembrando esses conhecimentos que a gente vai adquirindo e fazendo essas relações. Olhando para a capa mais uma vez, a gente vai identificar a figura de um homem que representa Noé, diversos animais atrás dele, em volta dele, uma montanha e lá no topo da montanha a gente vai ver uma barca, já remetendo a gente realmente a essa história específica. Afinal de contas, a gente poderia estar falando de outro Noé, de outra barca, mas para ficar claro para a gente faz a relação de todos esses elementos, de todas essas figuras, esses elementos não verbais, para remeter a gente, direcionar a gente exatamente para esse texto, né? E por que será que o autor escolheu esse título para o seu livro de poemas? Só para lembrar vocês, eu estou falando do poeta Vinícius de Moraes, que escreveu diversos poemas e construiu esse livrinho de poemas para crianças, tá? Aí eu pergunto para vocês, vamos refletir um pouco, né? Por que o título Arca de Noé? Qual seria a relação entre o título e todos os poemas que estão ali nessa obra criada pelo autor, pelo poeta? Isso tudo é o que vem primeiramente à nossa mente ao pegar um livro, antes de abrir e começar a degustar a leitura. A gente faz primeiro a análise da capa, né? Quem nunca ouviu aquela expressão? A gente não pode comprar ou criticar o livro apenas pela capa. E é exatamente isso, a capa tem muito a nos falar, muito a nos dizer, a nos trazer à mente, ou com relação ao conhecimento mesmo. Só que a gente não pode se restringir à capa, mas essa capa ela tem muito a nos dizer. Outra pergunta que a gente pode fazer é,
como será a estrutura dos textos presentes nesse livro. Será que a gente vai ter ilustrações aí? Quando a gente olha para a capa, a gente já imagina, não, vai ter sim algumas ilustrações. Ela é bem lúdica, não é? Ela utiliza diversos recursos de imagem realmente, animais até com expressões bem humanas para remeter a gente a esse imaginar, a esse universo infantil. E é essa a intenção do autor. Esse, como eu tinha dito para vocês, é um livro de Vinícius de Moraes voltado para as crianças. Ele que é conhecido como um poeta, um escritor dos amores das mulheres, dessa vez ele vem com a temática totalmente diferente. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre a obra? Antes de a gente falar um pouco mais sobre o livro, eu quero convidar vocês também a fazer a leitura de um poema que está contido nesse livro, para que a gente possa fazer todas as leituras sugeridas lá no tema da aula de hoje. A gente fez agora uma análise, uma leitura de todos os recursos não verbais e a gente vai entrar agora nesse poema O Relógio, que está contido nesse livro, A Arca de Noé, de Vinícius, e essa leitura que a gente vai fazer agora é um pouco diferente. Vocês vão ver que com os textos literários, a gente não vai fazer uma leitura corrida e tão objetiva como a gente faz quando está lendo uma notícia, por exemplo, uma reportagem. Vocês vão ver que nos textos literários a gente vai necessitar de mais recursos para compreender o que o autor tem a nos falar nas entrelinhas. Então vamos ao poema? Olha o slide. O relógio. Passa tempo, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, vai-te embora. Passa tempo bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac de noite, noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse poema ele é bem diferente, né? É claro que ele é voltado para o universo infantil. Então, a gente identifica logo de cara alguns recursos que a gente não encontraria, por exemplo, num texto, num poema voltado ao público adulto ou infanto-juvenil. A gente sabe que ele tem um monte de rimas aí divertidas, o tic-tac, que é a figura de linguagem, né, sonora, que dá esse ar de brincadeira, de lúdico, e tudo isso é intencional. Mas como é então que a gente faz a interpretação de um poema como esse? Vamos lá? Antes de fazer a interpretação do poema, eu convido vocês a entrar um pouco mais no universo do contexto histórico em que a obra, em que o poema, ele foi criado. Como eu tinha dito a vocês, esse poema foi criado por Vinícius de Moraes para os 2 filhinhos dele. Ele que se debruçava tanto sobre o universo dos amores, das desventuras amorosas, dessa vez ele vem para prestigiar o universo infantil. E ele utiliza esse livro para aguçar o nosso imaginar, despertar outros sentimentos na gente. Eu falo a gente não apenas para o universo infantil, mas para o adulto também. Vocês vão ver quantas coisas esse poema, O Relógio, tem a nos dizer. Então, como eu tinha dito a vocês, essa obra, a Arca de Noé, o livro em que estão contidos todos esses poemas de Vinícius, ele foi criado e publicado lá nos anos de 1970. E quando ele foi escrito, os filhos dele já estavam grandinhos, ele já tinha mais de 40 anos. Então, ele já está numa idade mais madura, ele já tem um domínio maior da escrita e ele tem também aquele de quem está envelhecendo, que está perdendo tempo de vida, os dias vão se encurtando, vão gravando todas essas informações que vocês vão ver como ela é importante na hora de interpretar esse poema. Sabendo um pouco desse contexto histórico, sabendo quem é Vinícius de Moraes, o que o motivou a produzir esse livro, esse poema específico, vamos aprender a fazer a interpretação de todo o texto literário, de todo o poema, O Relógio especificamente. Eu escolhi esse poema para trabalhar com vocês porque ele é cheio de recursos, textuais, que vão facilitar realmente a compreensão de vocês de como
deve ser feita uma leitura, uma interpretação de textos literários. Para começar, o uso da onomatopeia, que é uma figura de linguagem, ela está logo de cara presente no poema. Para quem não lembra, as figuras de linguagem são esses recursos utilizados na linguagem conotativa para nos remeter aos significados extra-objetivos que a palavra tem. Tic-tac não é uma palavra que vai ter um significado real, mas ela vai nos remeter à sonoridade produzida pelo relógio. O passar dos ponteiros. Toda vez que a gente escuta a palavra tic-tac, a gente está falando de uma onomatopeia, figura de linguagem que vai transcrever sons, ruídos do nosso dia a dia, da nossa natureza. Pode ser um ruído de animal, pode ser o som de um relógio, pode ser o bater de palmas, né? Todos esses sons que não têm palavras que os traduzam, a onomatopeia vai fazer essa função. E nesse poema a gente vai encontrar diversas onomatopeias, né? O tic-tac, tic-tac, que vai dando ritmo ao nosso poema, e tudo isso é intencional, porque esse ritmo, essa sonoridade que dá ao poema traz também a ideia da ludicidade, né? Às vezes com a leitura, se a gente for fazendo mais apressada, a gente parece que está fazendo a leitura de um trava-língua. E criança gosta muito disso, dessa leitura, desse usar as palavras de uma maneira bem desafiadora, né? E essa brincadeira realmente é proposta por Vinícius. A gente vai também dando o tempo exato do poema, o tic-tac, que começa e finaliza o poema, o relógio. Além disso, faz sempre a relação com o título do texto, né? Depois a gente vai ter também o uso das vírgulas. Como é importante o uso das vírgulas nesse poema? Porque a vírgula, ela que pode ser utilizada para dar uma pausa breve ou até uma pausa um pouco mais estendida, aí ela vai dar essa pausa para a gente e vai dar também o espaço do movimento do ponteiro dos segundos. Quando a gente lê o poema corrido, acaba faltando fôlego, mas quando a gente lê pausado na utilização das vírgulas, é como se estivesse passando para a gente realmente essa ideia do pausar, da troca do ponteiro de segundo a segundo. A intenção do poeta na utilização das vírgulas vai ser a princípio essa, dar ritmo à obra, utilizando as pausas para nos remeter também à ideia dos segundos passando, sendo contados pelos ponteiros. E a escolha lexical, também é importante. Como assim, professora? A escolha lexical, eu estou falando com relação à escolha exata das palavras. Ele poderia ter escolhido diversas outras palavras, claro, mas para o poeta é muito importante se debruçar sobre essa parte. Afinal de contas, se eu não escolho a palavra correta, eu não vou conseguir transmitir a ideia exata que povoou a nossa mente, né? Então, quando o poeta faz a escolha das palavras constantes, hora, passa, atrasa, de noite, dia, sempre nos remetendo à ideia de tempo. A escolha lexical é muito importante. Todas as palavras no poema vão estar sempre remetendo a gente à mesma ideia, o tempo, o relógio. Outra parte importante para a gente analisar, outro elemento importante na interpretação desse poema, é que a gente observe o contraste. Eu acabei de falar da escolha lexical, né? Pois bem, ele também se preocupa com isso, em utilizar os contrastes, né, das palavras. Chega logo, vai-te embora. Dia e noite, noite e dia. É sempre transmitindo para a gente aquela ideia de início e fim. Início e fim. Chega logo, mas vai-te embora. Dia e noite e o oposto, noite e dia. Por que isso, professora? Gente, o tempo, ele é finito ou ele é infinito? Ele é infinito. Apesar de ser infinito, ele tem início e ele tem fim. E essa ideia de ciclicidade, do cíclico, do sempre recomeçar, é intencional também. É a intenção do poeta trazer para a gente essas ideias de que o tempo
ele vai ter o início e ele vai ter um fim. Ele vai ter sempre esses contrastes realmente. Para finalizar essa partezinha aqui da análise do poema, a gente vai ter também a questão das entrelinhas. O que o poeta quer me dizer? Eu já fiz a análise desses elementos todos, mas o que é que o poeta quer me dizer mais a fundo? O que foi que eu não consegui captar? O poema todo, ele está falando realmente sobre essa questão do passar do tempo, passar das horas e como o poeta vai ficando triste com o passar disso. Lembra que eu falei para vocês, quando Vinícius de Moraes criou esse livro, essa coletânea, ele já tinha 40 anos. Então, ele não estava na sua fase inicial de vida. Ele já tinha passado por muitas coisas e isso traz para o homem, para o ser humano que é finito, essa ideia de o tempo está passando muito rápido e eu estou me perdendo nisso tudo. E por isso, se você prestar atenção, a própria métrica do poema, a estrutura dele, também transmite para a gente essa ideia de tudo que vai sendo perdido. O poema começa com versos com 7 sílabas poéticas e ele termina com 3 sílabas poéticas. E isso realmente para dar a ideia de que a gente vai perdendo alguma coisa com o passar do tempo. Mas tem um detalhe, o poeta finaliza esse poema com as reticências. E a reticência passa a ideia de quê? Daquela ideia que foi suspensa, de algo que vai ter uma continuidade, como o tempo, como a nossa vida. E é exatamente isso que a métrica e o que o poeta tem para nos dizer no final desse poema. Para finalizar, o que é que eu tenho para sugerir para vocês, né? Vamos pensar, depois de fazer a análise de todo o poema detalhadamente, como eu fiz com vocês, vamos fazer por conta própria, né? Vocês vão escolher outro poema e vão se perguntar, depois dessas explicações, depois que a gente conseguiu entender como é que a gente vai fazendo a leitura de um texto multimodal, com imagem e com parte escrita, quando a gente fez a análise da capa do livro. E como é que eu faço também a interpretação de um texto poético? Aí você começa a fazer esses questionamentos. Depois da minha ajuda, essa interpretação ficou mais fácil? Deu para entender legal? Ler é igual a interpretar? O poema e o texto, o que é que se tem em comum do título do poema e o resto do texto? Todas essas perguntas que vocês vão se fazer, vocês vão anotando tudo no caderno e todas as vezes que vocês forem fazer essa interpretação de textos literários, voltem essas perguntinhas. Todas as vezes que vocês forem fazer a interpretação de um texto multimodal ou uma capa de um livro, vocês voltem para esse vídeo, para essa aula, para entender que na hora de fazer a interpretação e a leitura, nunca é igual. Por isso que é tão importante a gente estar sempre lendo diversos gêneros diferentes, diversos gêneros textuais que a gente utiliza no dia a dia, porque a leitura, ela assim como o tempo expresso no poema de Vinícius de Moraes, ela é contínua, ela se renova e ela nos ajuda também a passar por todos esses períodos, mesmo naqueles períodos de perda. Eu espero ter contribuído com vocês hoje e até a próxima aula. Tchau!